Fala galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, a gente continua trabalhando muito para que vocês possam ter a maior forma de apreensão dos conteúdos aí, dando seguimento às aulas normalmente, como a gente tem feito, tá legal? Eu sei que vocês devem nesse momento estar falando assim, nossa, como o Rafael está diferente, bonitão. Eu sei que não, estou igual a um ovo, né? Tirei metade por uma recomendação, a orientação médica realmente, né? Para a gente ajudar a conter aí a disseminação do Covid-19, então por isso eu tirei minha barba, mas cresce, toda mudança faz parte aí da vida também, e é importante que nós façamos isso, e metade aí tirei o cabelo também, porque eu não tenho a mínima ideia, coisas que a gente faz sozinho em casa, quando a gente está preso em casa durante muito tempo, tá bom? E também fiz uma marquita aqui, ó, igual eu vi que vocês fazem também, mas não deu muito certo. Vou ver se eu faço em toda ela, que talvez fique legal, tá? Um beijo para vocês, estou com muita saudade e apesar de estarem vendo esse aspecto novo aí, eu peço que agora nós nos concentremos na nossa aula do 5º capítulo, tá legal? Que vocês abram a apostila de vocês e abram também o caderninho de vocês de português/redação para a gente dar seguimento aí então às nossas atividades. Beleza? Sigam o ovo, que o ovo sabe do que está falando, tá? Vamos então lá começar sobre o nosso conteúdo. Nós trataremos hoje sobre o gênero reportagem e sobre, na língua portuguesa, sobre a transitividade verbal e os complementos verbais, ok? Também, antes de chegar no conteúdo de língua portuguesa mais propriamente dito, eu pretendo retomar algumas questõezinhas sobre predicação, tá? Predicação verbal, nominal e verbo nominal, por causa daquele momento de interrupção das nossas aulas, no momento do isolamento social, em que as aulas foram interrompidas. Então eu quero passar um pouquinho melhor para que a gente não tenha dúvida nenhuma e que vocês estejam plenamente preparados aí sobre o nosso conteúdo, beleza? Sobre o gênero, então, reportagem, o livro de vocês começa a fazer uma provocação bastante interessante, né? Pois nesse momento nós estamos recebendo diversas reportagens aí, principalmente sobre a semiose, né? Principalmente sobre a mídia virtual. O tempo todo que vocês pegam os celulares de vocês ou a internet, estão sendo bombardeados aí sobre informações tanto sobre a manutenção, a contenção e a disseminação do Covid-19. É uma informação que é muito importante para nós nesse momento. Então o gênero de vocês acaba casando muito com esse momento que é legal para nós, tá? O que seria a conceituação do gênero reportagem, então? Uma reportagem, enquanto gênero, nada mais é do que aquela que busca relatar detalhadamente um fato ou um acontecimento, tá? Para que ela chegue de uma forma plena e perfeita aos seus leitores, no caso, então, nós, tá legal? Eu vou conceituá-lo um pouco mais à frente. Começaremos então a relatar sobre o gênero reportagem a partir do texto motivacional que o livro de vocês abarca, que eu sei que vai interessar muito a Dudinha, e também a todos nós, tenho certeza, porque trabalha justamente, leiam em casa, sobre a realidade de uma escola no Japão, a partir de um cara, de um protagonista que morou lá, o Paulo, durante muitos anos e matriculou-se, estudou e também matriculou sua filha Lisa numa escola japonesa. E ele vem mostrar para nós como é diferente essa realidade lá da realidade que muitas vezes nós temos aqui na nossa cultura brasileira, né? Como que os professores são absolutamente respeitados e tratados como um mestre. Não sei se vocês sabem que no Japão, de fato, os professores são a única classe social que tem direito a falar com certas autoridades, porque eles são realmente muito valorizados no Japão. E uma coisa interessante também, que no ensino fundamental, que é o ensino de vocês, há um número muito grande de professores, homens, professores mesmo, que lecionam no ensino fundamental. Já aqui no Brasil, a porcentagem, se não me engano, é de 11,1%, uma porcentagem muito baixa de professores homens que lecionam no ensino fundamental, já lecionam mais no ensino médio. Por que isso se dá? Né? Vale a pena a gente refletir sobre essas questões todas. Uma outra questão de interesse também é como que os alunos, os estudantes lá no Japão, nas suas escolas, acabam se responsabilizando pelo seu ambiente escolar. Né? Todos eles, por exemplo, exercem a faxina dentro de da sua própria sala de aula, o que é muito interessante, né? Eles se responsabilizam então pelo conteúdo da sua escola, pela manutenção da sua própria estrutura. E também um terceiro aspecto que eu sempre digo, que ninguém faz uma escola realmente como deveríamos ter sem a relação
plena e completa dos pais para com os docentes, com os funcionários da escola. No Japão, os pais acabam trabalhando de certa forma, claro que voluntariamente, nas mais diversas atividades da escola, seja indicando, seja ajudando em questão de estacionamento e tudo mais, e estão sempre relacionados também em mídias como aplicativos e tudo mais, como a escola Apogeu já faz, né? Os pais recebem o aplicativo, as notificações, por exemplo, fulano de tal está falando muito dentro de sala, fulano de tal não fez dever, então a gente já manda lá para que os pais de vocês fiquem cientes. Então tem muita coisa muito legal que a gente pode aprender com esse texto e principalmente que vocês possam entender esse texto como uma forma também de inspiração, muitas vezes para nós. Ao olhar outras realidades e outras reportagens, serve para que nós, principalmente vocês, né, que eu sempre elogio como seres pensantes, né, seres interessados, maduros, possam também reivindicar cada vez mais melhorias para o nosso ambiente. Tá legal? Qualquer coisa, vocês são seres críticos, a disciplina de redação, de livre, as minhas aulas de português mesmo, são para estimular vocês a que nunca parem de usar o ovo, tá? Pensem, critiquem. Criticar não é, tá muito feio, tá muito bonito, não. Criticar é fazer uma análise, tá? E aí, se for necessário, que a gente possa fazer então uma reivindicação sobre aquela análise. Beleza? Ok? Bem, dando seguimento aí, então, o gênero de reportagem cabe mais uma coisa. Além dele relatar detalhadamente sobre algum determinado fato ou um acontecimento, é importante que vocês saibam que para a gente fazer uma boa reportagem, um bom relato, é necessário que nós tenhamos uma coisinha chamada pauta. Tá? O que é a pauta? É uma orientação para quem vai fazer entrevista, reportagem, seja em corte de imagem, seja em qualquer questão. Pauta é um roteiro. Assim como eu, para preparar essas aulas para vocês, antes eu não só chego e gravo, né? Antes eu estudo o conteúdo, escrevo umas 5 páginas de conteúdo aqui e tenho um roteiro para cada aula que eu gravo, para que eu possa me orientar, ou seja, um preparo de aula. Assim também como uma pessoa que vai exercer normalmente jornalistas e vai fazer uma reportagem, ele vai fazer para si um roteiro, uma orientação, para que ele possa seguir devidamente aqueles dados ali, contemplando todos os pontos realmente importantes para que aquele fato e aquele acontecimento seja bem relatado ali naquela reportagem. Tá claro? Beleza? Quaisquer dúvidas, lembrando, estou à disposição, me mandem mensagem, não fique com vergonha, tá bom? Bem, vamos agora, voltando aqui, façam os exercícios aí de redação, lembro que eu falo sempre com vocês, conteúdo ministrado é conteúdo feito, tá? O livro de vocês na parte de língua portuguesa é super gostoso de fazer, então façam, tá? Na disciplina de redação, a parte de interpretação textual e tudo mais, leiam o texto, que é gostoso de se ler, tá? E acompanhem junto com o vídeo aqui que vai ser tranquilo, tá? Agora vamos para a parte de língua portuguesa mais estrita. Voltando, como eu disse, ao nosso capítulo 3, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a questão da predicação verbal, predicação nominal, predicação verbo-nominal. Bem, se nós estamos tratando de predicado, a primeira coisa que nós temos que perceber, gente, é entender e enxergar o núcleo desse predicado. Quando o núcleo, por exemplo, está focado no próprio verbo de ação, tá? Nós estaremos tratando então de um predicado verbal. Olha um exemplo: Zazá fez todos os exercícios, como eu sei que você está fazendo, né, Zazá? Isabela Beguini, beleza? Fez todos os exercícios. Bem, é importante, a informação mais relevante aí nesse conteúdo é separar o predicado. Primeiro, né? O sujeito é Zazá. Fez todos os exercícios é o predicado, lembrando que o verbo também entra no predicado, verbo mais complemento, numa ordem direta, tá? Zazá fez todos os exercícios. Os exercícios não é a informação mais relevante desse contexto aí, a informação mais relevante desse contexto é o próprio fez, porque é a informação que mostra que a Zazá fez, tá? É um verbo de ação, então a gente está falando aí de um predicado verbal. Tá bom? Agora, no caso de um predicado nominal, por exemplo, eu afirmo: Lais permanece estudiosa. Lais permanece estudiosa, mesmo em tempos de isolamento social. Beleza? Olha só, Lais permanece estudiosa. Qual a informação mais relevante desse predicado? O sujeito, Lais permanece estudiosa, é o predicado. A informação mais relevante é o próprio estudiosa, porque esse estudiosa é uma característica de quem? Da Lais, que é o sujeito, tá legal?
A informação, então, núcleo desse predicado não está centrado no permanece, no verbo permanecer, e sim no estudiosa, tá? Quando a gente está tratando, então, de verbos que não são verbos de ação, como Zazá fez todos os exercícios, tá legal? Como a gente está falando, Lais permanece estudiosa, nós estamos tratando, então, que o núcleo do predicado é o estudiosa, o que é uma característica da Lais, que é então a formação mais relevante. Nós temos aí um predicado nominal. O predicado nominal, então, sempre vai ser aquele que vai denotar, mostrar uma característica do sujeito ou um estado do sujeito. Os predicados, os verbos dos predicados nominais são sempre conhecidos como verbos de ligação. Os mais comuns são ser, permanecer, estar, andar, continuar, tá legal? São verbos de ligação, verbos que simplesmente exercem o papel de ligar então o sujeito, a Lais, o núcleo do predicado, estudiosa. Tranquilo? Ficou claro? E é óbvio que nós temos agora o último caso, que são os predicados verbo-nominais. Verbo-nominais é quando nós temos dois núcleos no predicado. Um verbal, que vai estar se relacionando, então fazendo essa ação de ligar o outro núcleo, que seria a característica do sujeito. Tá legal? Então ele apresenta dois núcleos, um verbal e um nominal. Agora vamos comigo aí, sigam o ovo para o conteúdo do capítulo 5, tá? Para tratar então dessa parte dos conteúdos, do conteúdo dos predicados verbais, a parte mais importante que a gente tem que saber é que a gente está falando de verbos de ação, como em Zazá fez todos esses, fez. É um verbo de ação, é o verbo que está mais forte, é o núcleo desse predicado e é sobre ele que nós iremos falar agora, tá legal? Bem, dentro dos verbos de ação, nós podemos ter duas possibilidades primeiras, vamos com calma. Nós podemos ter um verbo de ação intransitivo ou um verbo de ação transitivo, tá legal? O que são os verbos intransitivos? Vou dar um exemplo para vocês. O verbo intransitivo é aquele que limita, né, a sua ação ao próprio sujeito. Ele não transita. Esse trans aí significa ir além, tá legal? Esse trans de transitivo e intransitivo. Se tem o in enquanto prefixo de transição, ou seja, trans, na verdade significa que ele não vai além. É um prefixo de negação, tá legal? Então olha os exemplos que o livro traz para vocês. As crianças brincam. Acabou. As crianças brincam, gente. O verbo tem um sentido completo, tá? Os pais trabalham. Trabalham. É um verbo, então, intransitivo. Tá tranquilo? Beleza? Agora, às vezes tem certas informações que agregam conteúdo aí ao verbo intransitivo, mas não são essenciais, tá? Olha só, o velho exemplo, velho não, novo, super original exemplo, a maçã caiu da árvore. A informação mais relevante aí nesse verbo de ação, cair, está onde? No caiu. A maçã caiu, essa é a informação mais relevante. O da árvore é uma complementação a esse conteúdo, mas uma não complementação ao sujeito. Tá legal? Então, se caiu, a informação está completa. O que vem depois, no caso aí, seria uma outra função sintática. Tá legal? Agora, abrindo aqui no texto de vocês, ele começa com uma frase interessante. Ele diz o seguinte: Paulo, que é o protagonista da reportagem, e sua família vivem no Japão. Observem, Paulo e sua família vivem no Japão. Qual é o verbo? Vive, né? Exatamente, muito bem aí, gente. Ó, vivem no Japão, tudo bem. Mas a informação mais relevante que a gente tem aí é nesse verbo de ação. Eles vivem, tá? É um verbo intransitivo. Basta saber que eles vivem. Os termos não essenciais dessa oração aí seriam quais? No Japão, nada mais é aí sintaticamente do que um adjunto adverbial de lugar. Está mostrando para a gente aonde que eles vivem. Mas é um verbo intransitivo porque ele tem o seu sentido completo. Paulo e sua família vivem no Japão. Paulo e sua família vivem, sentido intransitivo. Tá legal? A diferença então é que os verbos transitivos
aquilo que vai além, então eles acabam exercendo uma ação que vincula o sujeito àquilo que vai ao seu objeto, acaba influenciando o objeto também. Vamos ver um exemplo. Paulo matriculou Lisa em uma escola japonesa, tá? Olha só, a ação de matricular foi de quem? De Paulo, né? Mas a ação dele de matricular acabou chegando até quem? Até Lisa, a sua filha. Tá legal? Então, a ação de Paulo de matricular acabou chegando até Lisa, afetou a Lisa, tá? Então, muita atenção. Em alguns casos, nós teremos, no entanto, que analisar o contexto aí para conhecer melhor a transitividade. Por exemplo, Camille estuda muito. Qual é o verbo aí da questão? Camille estuda muito. O verbo estuda, tá certo? Nesse caso, nós teríamos um verbo intransitivo. Ele também tem o seu sentido completo. Camille estuda muito. Camille estuda. O sentido está completo aí nele. Não precisa de nada que vá além disso, não. Tá legal? Agora, olha um outro caso. Camille estuda muito a matéria de matemática. E aí? Se Camille estuda muito, esse verbo é intransitivo. Agora, se Camille estuda muito a matéria de matemática, nesse contexto aí, esse verbo estuda, o verbo estudar, ele é transitivo, tá? Ele tem alguma coisa, então, que vai acontecer lá na frente, que está afetando o conteúdo ali, o sujeito de Camille, ok? E aí, por último, nós temos também voltando um pouquinho, perdão. Os verbos transitivos, então, nós temos dois tipos de verbos transitivos, transitivos diretos e indiretos. O verbo transitivo direto é aquele que, aquilo que transita, não precisa de mediação de nenhum vocábulo, de nenhuma palavrinha entre o verbo e o objeto. Tá legal? O verbo transitivo indireto é aquele que vai precisar de uma mediação. Como eu digo sempre para vocês, então, normalmente as mediações aí são as próprias preposições. Então, o objeto direto é quando ele não tem, então, uma mediação de uma preposição entre o verbo e o predicado, o complemento. Agora, quando ele é transitivo indireto, ele vai ter uma preposição. Vamos ver o último caso aí de verbos bitransitivos ou transitivos diretos e indiretos, e eu vou explicar melhor essa questão da transitividade. Vejam, o professor Rafael ajudou Pedrinho em suas dúvidas. O professor Rafael ajudou Pedrinho em suas dúvidas. Nesse caso aí, nós teremos um verbo bitransitivo, ou transitivo direto e indireto. Vamos pegar o ajudou? O professor Rafael ajudou. Ajudou quem? Pedrinho, tá? O professor Rafael ajudou Pedrinho, ou seja, tem alguma coisa que transita ali. Pedrinho, então, está mostrando para nós que esse ajudou é um verbo transitivo direto. Ajudou quem? Pedrinho. Não tem nenhuma preposição entre ajudou e Pedrinho, correto? Mas olha a complementação da frase. Ajudou Pedrinho em suas dúvidas. Olha só. Então, o professor Rafael ajudou quem? Pedrinho. Em que? Em suas dúvidas. Esse em aí já está sendo uma mediação, então que está mostrando para nós que esse verbo ajudou é um verbo transitivo direto, por causa do Pedrinho, e indireto, por causa do em suas dúvidas. Está claro, meus amores? Corações e coraçonas, estou com muitas saudades. Beijos, Loki, até mais. Valeu, tchau, tchau.